Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dando continuidade, bom dia, boa tarde a todos. Dando continuidade àquela nossa sequência de resenhas a respeito daquele canal Santa Carona, que durante as semanas aí precederam o Carnaval ficou bem famoso, bem divulgado em ambientes tradicionalistas por conta de uma série de críticas que esse canal vem fazendo ou já tem feito em tempos pretéritos, e que agora vieram à tona. Então, a pedido de amigos, eu estou novamente dando meu parecer a respeito sobre alguns vídeos que eu presenciei, que eu tive a oportunidade de ver a respeito desse canal, falando a respeito dos tradicionalistas ou lefebvistas, como julgam de maneira pejorativa os católicos tradicionais. Então, eu vou dar continuidade a essas resenhas, porque a definição que eles deram foram muitas, né? Eles deram algumas definições, e só para reforçar e lembrar algumas dessas definições, eu vou passar aqui. E antes de falar, eu tenho que lembrar que esse canal aqui não é o intuito desse canal fazer apologética e nem discutir doutrina católica. Para isso servem os pares. Eu, como leigo, eu sou apenas um professor de história que criei este canal com um único propósito de passar conteúdos para os meus alunos de ensino fundamental, ensino médio, com resenhas de livros que eu li e que recomendo que os meus alunos leiam e estudam. Mas por consideração a algumas amigas e amigos, eu estou fazendo também a resenha de alguns vídeos deste canal chamado Santa Carona, e dando o meu parecer. E a resenha, no caso, não seria uma resenha temática, seria uma resenha crítica, né? Então, por conta de afirmações que são bem, no meu parecer, bem levianas, e vou explicar por quê. Então, foi por isso que no primeiro vídeo eu falei a respeito da definição deles com um argumento espantalho e dei uma definição um pouco mais próxima do que seria a realidade, do que seria de fato um perfil de um tradicionalista, né? Então, vou colocar aqui em cima ou na descrição do vídeo, desse vídeo aqui, o primeiro vídeo para quem quiser assistir, quem estiver interessado em assistir. E por que isso? Eles dão uma definição bem leviana, né, dentro da minha opinião, a respeito dos tradicionalistas. Então, segundo eles, né, daquele canal, os tradicionalistas falam latim sem entender. Os tradicionalistas falam mal do Papa Francisco, Bento XVI, e de todos os papas conciliares. Os tradicionalistas seriam como os teólogos da libertação. Os tradicionalistas seriam como os protestantes, porque supostamente não aceitam a autoridade do Papa. E também os tradicionalistas querem a chamada missa perfeita e uma igreja antiga que eles nunca viram. Aí eu tenho aqui duas críticas que eu vou compartilhar rapidamente com vocês, que parece que ele faz uma confusão entre a essência da missa, né, quando ele fala da missa, né? Da essência da missa, que é o rito perfeito em si, por si mesmo, porque é o sacrifício de Cristo, com os acidentes que acontecem na missa, ou seja, a falta de fé do sacerdote, abuso litúrgico, dança litúrgico, o povo, o fiel que não se prepara devidamente para o santo sacrifício da missa, ou que vai com roupas levianas, roupas impróprias e modestas, e que impróprias à própria excelência do rito, né, do sacrifício de Cristo no Calvário. Então ele faz essa confusão, dentro do meu ponto de vista, né, entre a essência, que é perfeita em si mesmo, porque é o sacrifício de Cristo no Calvário que é perpetuado na missa, com os acidentes que acontecem durante o rito, durante a liturgia da missa, durante a missa, que são todos esses eventos e mais alguns, né, danças litúrgicas e outras anomalias que venham a acontecer durante a celebração da missa. Ele também fala de uma igreja que os tradicionalistas falam de uma igreja antiga que eles nunca viram. Provavelmente ele não leu Chesterton, né, que já vai falar que tão grande é a tradição que as gerações futuras vão sonhar e vão pensar numa tradição que eles nunca viram. Então, aqui ele já de cara, ele tenta defender que a igreja não mudou, mas ele diz aqui que ao argumentar que a igreja, que os tradicionalistas eles veem
sonham com uma igreja que nunca viram. Ele está dizendo, em outras palavras, que a igreja mudou e que nós temos que acompanhar. Então a gente fica na dúvida, né? A igreja mudou? A igreja não mudou? A doutrina da igreja mudou? Ou não mudou? Isso eles têm que responder, mas como eles falam para jovens, então o jovem é mais fácil de ser ludibriado, são consciências que estão sendo formadas, e além do que, o jovem ele se fica muito preso ao comodismo, eles não se importam muito, tirando raríssimas exceções, de conversar, de pesquisar e avaliar as fontes. Então, dito isso, nós vamos aqui comentar, na verdade, esse terceiro tópico, né? Que os tradicionalistas são como teólogos da libertação, estariam no mesmo saco de gato, no mesmo balaio de gato, que o pessoal da teologia da libertação marxista. Então, isso eles afirmam nos seus vídeos a respeito dos tradicionalistas. E aí a gente faz aquele questionamento para poder a gente abordar isso aí. De onde nasceu a teologia da libertação? Nasceu de dentro do movimento tradicionalista? Ou a teologia da libertação nasceu no bojo do magistério, do bojo do concílio ou da igreja conciliar? Então é isso que a gente tem que buscar respostas para poder saber se a afirmação dos apologistas lá do Santa Carona procedem ou não. Então a gente tem que saber isso, né? Como surgiu a teologia da libertação e se a teologia da libertação surgiu dentro do ambiente tradicionalista ou não, ou se surgiu dentro das mudanças e da revolução conciliar que impregnaram a igreja no bojo do Concílio Vaticano II. E isso a gente vai fazer baseado em alguns slides que eu preparei e que eu vou apresentar aqui no decorrer do vídeo. Então eu vou sumir e que o que vai aparecer são os slides com a minha voz comentando tudo isso, todos esses tópicos que eu coloquei nos slides para poder a gente chegar a uma resposta a esses questionamentos. Se a igreja chegou, de fato, ela nasceu, se a teologia da libertação de fato surgiu do ambiente tradicionalista ou surgiu no bojo do Vaticano II, né? E desse ambiente revolucionário que permeou a igreja no meio do bojo desse concílio. Então, que Nossa Senhora bom conselho, nos ilumine a todos e que faça com que as pessoas consigam entender e chegarem realmente o que de fato foi o concílio dentro deste contexto. Não sou o portador da verdade, não estou aqui com interesse em propagar a verdade, de ser um Zé Cruzadinha, muito longe disso. Eu tenho meus afazeres, eu tenho a minha vida, eu tenho que dar a César o que é de César, eu tenho que ter meus deveres de Estado, eu tenho os meus deveres de católico, de rezar, e eu não teria tempo para ficar na internet fazendo essas guerras, essas tretas, nem participar disso, nem compactuar com isso. Mas, como disse, em consideração a alguns amigos, estou aqui fazendo algumas resenhas a respeito deste canal e do conteúdo que eles divulgam a respeito dos tradicionalistas. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos acompanhar alguns tópicos que coloquei no Data Show a respeito da afirmação desses rapazes de Santa Carona, que alegam que os tradicionalistas são como os teólogos da libertação e que estão no mesmo balaio de gato. Então vamos lá, respondendo a pergunta que nós fizemos para poder resenhar as afirmações do Santa Carona a respeito dos tradicionalistas, né? E uma delas é que eles, segundo eles, os tradicionalistas são como os teólogos da libertação, estariam no mesmo saco de gato, no mesmo balaio de gato, mergulhados na mesma lama. Eles chegam a comparar os tradicionalistas a porcos que chafrundam no mesmo lamaçal dos teólogos da libertação. Então, a gente se questiona e problematiza a questão perguntando de onde veio a teologia da libertação. Então, já vocês podem observar uma imagem à sua esquerda do nosso slide, e da Igreja dos Pobres, gratuita, né? E alguns tópicos, né? Já começa com a Igreja. A teologia da libertação ela nasce dentro do Pacto das Catacumbas, que foi um pacto feito numa catacumba de Domitila, que
por ironia do destino, a catacumba que tem a imagem do Bom Pastor. Então, dentro da catacumba do Bom Pastor, que é a catacumba de Domitila, 42 padres conciliares, ou seja, 42 maus pastores, diga-se de passagem, foram signatários desse pacto das catacumbas. Entre eles, vários bispos da América Latina vinculados à teologia da libertação, ou ao marxismo, diga-se de passagem, né? Todos esses bispos que assinaram, que foram signatários desse pacto das catacumbas, eles aderiram e fundaram um movimento, ou cofundaram um movimento chamado Teologia da Libertação. Então, vocês vão ver, quem tiver acesso ao Pacto das Catacumbas, qualquer um pode acessar isso aí na internet, procurando no Google em PDF, vocês vão ver logo no começo esses bispos signatários dizendo: nós, bispos, reunidos no Concílio Vaticano II, esclarecidos sobre as deficiências de nossa vida de pobreza segundo o Evangelho, incentivados uns pelos outros, numa iniciativa que cada um de nós queremos evitar, a singularidade e a presunção, e unidos a todos os irmãos no episcopado, blá blá blá, e vai falar da opção preferencial pelos pobres. Entre estes signatários, um cardeal brasileiro que foi chamado de servo de Deus pela Igreja Conciliar. Trata-se nada mais nada menos de que Dom Helder Câmara, que apoiou a fornicação de um bispo argentino chamado Dom Jerônimo Potestá, que largou a mitra e foi ter uma relação de fornicação com uma mulher que era de esquerda, comunista ou socialista, né? Então, e o Dom Helder Câmara, ele foi, apesar de ter sido aclamado servo de Deus, apesar de tudo isso, ele apoiou uma fornicação de um bispo, né? Então, esse é um dos signatários do Pacto das Catacumbas. E o outro é um bispo do Ceará, também brasileiro, né? O Dom Antônio Fragoso, bispo da Teologia da Libertação e arcebispo de Crateus, no Ceará. E o que ele diz sobre o Pacto das Catacumbas? Ele diz o seguinte: do Pacto das Catacumbas nasceram a Teologia da Libertação, as conferências episcopais de Medellín e Puebla, que foi ratificada pelos papas Paulo VI e João Paulo II, que inclusive fizeram discursos inaugurais a essas conferências. E isso nós vamos comentar depois no final do vídeo, né? Então, outro bispo da libertação que estava presente no Pacto das Catacumbas, aliás, perdão, tem outro bispo da Teologia da Libertação que vai falar que era presidente da Conferência Episcopal da América Latina, é o Dom Carlos Aguiar Retes, né, que é um arcebispo mexicano. Ele vai dizer o quê? Que a Teologia da Libertação nasceu do desejo de aplicar o Concílio Vaticano II. Então, alguém aí do magistério conciliar já fez alguma réplica a essa afirmação de Dom Carlos Aguiar Retes? Essa pergunta que não quer calar. Que eu saiba, não houve uma réplica, não houve uma afirmação da Congregação para a Doutrina da Fé dizendo: não, isso não é verdade, isso é uma fruta de uma má interpretação do concílio que vocês fez. Então você, por favor, vai fazer uma retaliação disso, porque isso não é verdadeiro. Não, ninguém falou nada. Então aparece que é verdade, que Dom Carlos Aguiar afirmou: o desejo da Teologia da Libertação nasceu no desejo de aplicação do Concílio Vaticano II. Outra informação importante que na segunda conferência, né, de Medellín, foi inaugurada por Paulo VI, e a terceira conferência episcopal de Puebla foi inaugurada por João Paulo II. E eu vou fazer uma citação depois no final do vídeo de João Paulo II em Puebla, né? E tem outra afirmação interessantíssima de Dom Javier Lozano Barreguén, que é bispo auxiliar mexicano, e ele escreveu um livro denominado Elementos para uma Teologia da Libertação desde Puebla. E aí ele vai dizer, dentro desse livro, que a Teologia da Libertação é um dos temas centrais a ser discutido dentro das reflexões teológicas latino-americanas de Medellín e Puebla. Então você não tem como separar, segundo Dom Javier, não há como separar a Teologia da Libertação dentro de Medellín e Puebla. Elas estão
intimamente ligados. Há uma hibridização ou há uma junção. Você não tem como separar Teologia da Libertação de Medellín e Puebla. Então, como dizer então que a Teologia da Libertação e os tradicionalistas têm algo em comum, se na realidade o que a gente vê é o contrário? É tudo dentro do contexto do Concílio Vaticano II e bispos que são a hierarquia conciliar, afirmando que a Teologia da Libertação nasceu de Puebla, Medellín, que estes estão vinculados à Teologia da Libertação, e tudo está vinculado ao Pacto das Catacumbas, nascido do Concílio Vaticano II, e que a Teologia da Libertação é uma resposta dada para esses padres marxistas aos desejos de aplicação do Concílio Vaticano II, né? E ainda tem mais, ainda não terminou. No segundo slide, a gente tem ainda que acrescentar um ato deplorável, né, que em nome dessa igreja pobre e para os pobres, o Papa Paulo VI depõe a tiara, né, e vai adotar a mitra no dia 13 de novembro de 64. E ele depõe a tiara com a afirmação de dar tudo aos pobres. Nesse ato em que o Papa Paulo VI depõe a tiara, que supostamente ou que dá o dinheiro aos pobres, ele vai contra aos poderes, né? Tem um ato simbólico, né? Porque eles vão a deposição da tiara, na verdade, ela vai contra o símbolo dos três poderes do Papa, da ordem, da jurisdição, do magistério, né? O poder da ordem, onde a igreja, só o Papa pode designar os membros da igreja acima do nível do grau de presbítero, então só ele designa bispo, só ele nomeia cardeais, ninguém pode fazer isso, somente o Papa. A jurisdição universal e suprema sobre toda a igreja, né, isso é o Papa, somente o Papa tem. Isso foi mudado com a questão da colegialidade do Vaticano II, e aí é interessante a gente colocar aí o que um teólogo jesuíta dizia num debate com um protestante, acho que é no livro Catolicismo e Protestantismo, se eu não me engano, em que o Leonel Franca, que o padre Leonel Franca, ele acaba com um estudioso protestante de Curitiba e vai discutir sobre exatamente isso, a questão dos bispos, porque são os protestantes que defendem que o Jesus conferiu não só a Pedro, mas a Pedro e todos os apóstolos as chaves, né? E a igreja sempre defendeu, pelo menos até o concílio, que somente o Papa, somente a Pedro, e que os apóstolos seriam os bispos, né? Então houve um debate muito grande em que Leonel Franca, claro que ele é anterior ao concílio, ele defende a teologia tradicional, a doutrina tradicional da igreja, que foi mudada sorrateiramente já no Concílio Vaticano II, com a questão da colegialidade dos bispos da Lumen Gentium, que Dom Helder Câmara e um outro bispo, que é cardeal Lienar, que foram os que combateram, que degladiaram-se com Dom Lefebvre e com o próprio cardeal Ottaviani, que era da congregação do Santo Ofício, que era o prefeito. Na verdade, ele era o prefeito da congregação para o Santo Ofício, que hoje é a Congregação para a Doutrina da Fé. Então, esse ato de depor a tiara, ele faz com que o Papa ele renuncie também a essa suprema jurisdição, né, sobre toda a Igreja Universal, sobre o poder da ordem, e também do magistério, que é extraordinário, e o magistério ordinário. Então, além de ser um ato, né, de colocar a igreja no patamar de pobreza, numa igreja pobre para os pobres, ainda tem o ato simbólico de desgraçar com o poder do Papa, né, de autodemolição do próprio Papa, que renuncia aos seus poderes, né, ao seu tríplice, seus três poderes, da ordem, da jurisdição e do magistério. Aí vocês verem aí, o magistério não impõe, o magistério propõe, né? Isso é o magistério conciliar. Então, os bispos comunistas, os bispos na China, de sua maioria, são ordenados pela igreja, pelo governo comunista, né, da Catholic Patriotic Association. O que está acontecendo na China, né? Tem bispos lá que são fiéis à igreja, que estão revoltados, como o cardeal Zen,
né, que denuncia isso o tempo todo. E o Papa fazendo acordo com o governo comunista. Cadê as excomunhões? As excomunhões só para Dom Lefebvre e Dom Maier, né? Mas o restante continua lá. E na ordem, e na jurisdição? A jurisdição suprema já não é mais suprema, porque está vinculada também aos bispos, né? Então é o Papa e os bispos em comunhão com o Papa sobre toda a igreja, né? E dizem que não há mudança, mas enfim. Então vocês podem notar que esse ato do Papa Paulo VI, né, de depor a tiara, né, e oferecer aos pobres, já ratifica também todos os mantras da teologia da libertação marxista. E você vai ver depoimentos de Dom Helder Câmara falando sobre isso, né? Então ele diz que em emocionante silêncio a Basílica viu o Papa Paulo VI avançar com a tiara nas mãos, pousá-la sobre o altar e voltar para trás satisfeito. Foi um delírio, ou seja, a igreja se autodemolindo e aqueles que deveriam defender a igreja, né, preservar a doutrina de sempre, delirando, né, com atos de completamente insanidade e de loucura desses bispos que deliraram, né? E o depoimento de um outro teólogo, né, muito pior, que era um condenado, né, no magistério anterior, né, Pio XI, Pio XII, esses caras eram condenados, o padre Yves Congar, né, que foi anistiado por João XXIII, vamos dizer assim, e depois foi um dos representantes do demônio no Concílio Vaticano II. E aí ele vai dizer em seu diário, né, que o Papa Paulo VI tirou a tiara e ofereceu aos pobres. Se se trata de renunciar à tiara e se depois daquela não vai ter mais nenhuma, muito bem. De outro modo, será apenas um gesto espetacular, sem futuro. Em suma, é necessário que ele tenha colocado sobre o altar não uma tiara, não a tiara que ele está usando, mas a tiara. E vocês podem perceber que de lá para cá, nenhum Papa conciliar usou a tiara, nem mesmo Bento XVI, que esses grupos neoconservadores consideram o Papa da tradição. Então, fundamentado nisso tudo aí, a gente pode responder a pergunta que fizemos no início. Mas afinal, a teologia da libertação nasceu do movimento tradicionalista ou veio do bojo da igreja conciliar? A gente pode ver que a hierarquia conciliar ela está toda aí, né, ratificando todos esses propósitos, dos teólogos da libertação, e eles dizem claramente que esses bispos marxistas dizem que claramente que a teologia da libertação nasceu do desejo de aplicar o Concílio Vaticano II, nasceu do Pacto das Catacumbas que ocorreu no Vaticano II, e ninguém do magistério conciliar refuta isso ou pede uma retratação desses caras. Então parece que está tudo ok. Roma silenciou, então parece que é isso mesmo. Então, para terminar esse vídeo, eu vou fazer uma citação de um documento de Puebla, né? E vocês concluem comigo o que vocês acham disso. Façam as suas devidas conclusões e deduções. Então, saindo do nosso slide, quero apresentar para vocês aqui um livro que foi publicado, né, pela editora Vozes, e não que é uma editora que tem aval completo da Igreja Conciliar, né, da CNBB. Então eles pegaram os textos oficiais da CNBB e então não se trata de publicações ou literatura tradicionalista, são dentro da hierarquia conciliar. E eles vão fazer aqui todo o relato, né, do que foi, né, essa conferência de Puebla, e ele vai falar do pronunciamento do Santo Padre, do Papa João Paulo II, do discurso inaugural do pontificado no seminário Palafoxiano de Puebla, em Los Angeles, no México. Esse discurso foi no dia 28 de janeiro de 1979, logo no começo do seu pontificado, né? Então, ele vai falar aos irmãos do episcopado, ou seja, das conferências episcopais latino-americanas. Então, ele vai falar o quê? Abre aspas. A conferência que agora se abre, convocada pelo venerado Paulo VI, confirmada por meu inesquecível predecessor, João Paulo I, e reconfirmada por mim como um dos primeiros atos do meu pontificado, se liga com aquela
já longínqua do Rio de Janeiro, que teve como seu fruto mais notável o nascimento do CELAM, a Conferência Episcopal Latino-Americana. Contudo, se liga ainda mais estreitamente com a segunda Conferência de Medellín, cujo aniversário se comemora. Então, se você tem, de um lado, papas ratificando, reconfirmando essas conferências, dando todo o caráter de validade a essas conferências, você tem esses mesmos bispos dessas conferências do CELAM, da Conferência Episcopal Latino-Americana, dizendo claramente que essas conferências, esses encontros de Medellín e Puebla, eles não estão separados da teologia da libertação. É impossível separar a teologia da libertação das conferências de Medellín e Puebla. Então, meu camarada, meus nossos amigos apologistas do Santa Carona, quem é que está vinculado à teologia da libertação mesmo? É o movimento tradicionalista, que se opõe a muitas doutrinas do Vaticano II e a muitos dos atos do magistério conciliar que não estão de acordo com a tradição, ou vocês e os que defendem o Concílio Vaticano II e os próprios papas conciliares que confirmam a teologia da libertação dentro desse contexto aí de Medellín e Puebla, que segundo os próprios teólogos, os próprios caras da própria hierarquia que organizou essas conferências, eles afirmam claramente que não é possível você fazer uma dissolução da teologia da libertação com esses movimentos, com esses encontros de Medellín e Puebla, com essas conferências de Medellín e Puebla. Mas Ratzinger condenou a teologia da libertação. Isso aí, quem conhece o trotskismo, né? Quem tem de história revolucionária, de revolução, a gente sabe que isso aí condena aqui, mas eles estão todos juntos. Vou dar dois exemplos, né? Jacobinos e girondinos, da Revolução Francesa, que são dois braços da mesma Revolução Francesa, que era anticristã. Então, eles só divergiam dos métodos, mas a coisa principal era acabar com todo o resquício que a Igreja fez na Idade Média, que construiu, de civilização ocidental que a Igreja construiu durante 1000 anos de Idade Média. Então, ambos, tanto a direita quanto a esquerda, eles tinham o mesmo propósito, que eles divergiam dos métodos. E também o próprio movimento trotskista com os stalinistas, né? Que ambos são revolucionários, ambos eram comunistas, ambos queriam destruir a igreja e tentaram destruir a igreja, perseguiram a igreja, divergiam dos métodos. Então, quando Stalin morre, os trotskistas eles vão pegar todas as mazelas do comunismo e jogar nas costas dos stalinistas, né? Então, todos os males do comunismo eles são personificados na pessoa de Stalin e dos seus militantes stalinistas. É o que acontece com o concílio, né? Então, a teologia da libertação, que nasceu de dentro do concílio, que foi ratificada por papas e por bispos em Medellín e Puebla, ela é demonizada por esses mesmos que acusam de defensores do concílio, da revolução conciliar, de ser a culpada de todas as mazelas que o Concílio Vaticano, com suas doutrinas pastorais, trouxeram para dentro da igreja. E não foram poucas. Mas, enfim, eu termino aqui. No próximo vídeo a gente vai falar sobre o outro argumento deles, Santa Carona, que afirma que os tradicionalistas são aqueles que falam mal do Papa Francisco. E nós vamos ver uma série de pessoas, de prelados, de padres, de teólogos, que falaram mal do Papa Francisco e vamos avaliar se eles são tradicionalistas ou não, tá ok? Então, um grande abraço, fiquem todos com Deus. E que Nossa Senhora do Bom Conselho, ela nos ilumine e nos auxilie nessa jornada. Amém.